E a gente está trabalhando. Temos 1h30, 1h25 agora para trabalhar. Eu tenho aqui acho que 48 slides, acho que dá conta se a gente for indo, mas de qualquer forma, qualquer dúvida que vocês forem tendo, a gente não guarda para o final, a gente já vai conversando sobre isso na sequência. Se o tempo for avançando, a gente vai depois cortando algumas das partes que a gente pode ir mais rápido e vamos tocando, tá? Então assim, primeiro para a gente pensar em planejar treinamento de qualquer valência física que vocês possam imaginar, a gente tem que começar pensando quais são os princípios de treinamento. Os princípios de treinamento são coisas históricas já dentro da área do treinamento, dentro da área da preparação física, mas elas, sem elas, a gente não consegue ter uma guia adequada para poder fazer as escolhas que a gente tem que fazer na hora de fazer uma escolha de um exercício, na hora de fazer uma prescrição de carga, na hora de entender quem é o aluno para o qual a gente está prescrevendo. Então a gente traz aqui rapidamente um olhar básico sobre esses princípios de treinamento. O primeiro deles que eu trago para vocês é o princípio da especificidade, que traz a ideia de que as adaptações que eu quero levar para o meu atleta, para o meu aluno, para quem eu estou treinando, elas são específicas às demandas que eu for impor. Então, mesmo que a gente saiba que existe uma certa transferência de performance entre valências físicas, para que eu tenha o máximo efeito de um trabalho aplicado, esse trabalho tem que ser extremamente específico para aquilo que eu quero desenvolver. Então, se eu quero desenvolver potência, eu tenho que aplicar exercícios na lógica do estímulo à potência. Potência, vocês lembram lá da física, lá do ensino médio, qual é o cálculo físico que dá conta da potência? Não? Fizeram física no ensino médio, né? Não era uma disciplina eletiva. Potência é a relação entre força vezes velocidade. Cauê, egresso do curso de Educação Física, ficou sabendo que a gente estava aqui e veio assistir junto. Potência é a relação entre força e velocidade. Se eu desenvolvo velocidade, tem X aqui, tem, ó, potência igual a força vezes velocidade. Vou acender a luz aqui para vocês enxergarem. Se eu trabalho em cima dessa valência física aqui, velocidade, e o meu aluno fica mais veloz, o meu atleta fica mais veloz. Se isso é um cálculo matemático, se eu souber uma dos coeficientes, no final das contas eu vou ter um aumento aqui também, não vou? Matemática. Se eu resolvo treinar com ele força e ele fica mais forte, eu também tenho uma transferência de performance para potência. Temos aqui, ó, se eu tenho 2 vezes 1 igual a 2. Se eu tiver 1 vezes 2, vou também ter 2. Certo? Então, mesmo sabendo disso, mesmo sabendo que eu tenho essa possibilidade de quando eu falo da variável força, e a potência está dentro da força, a velocidade está dentro da força, mesmo que eu saiba que é possível transferir performance quando eu treino uma das partes internas da potência, se eu trabalhar especificamente potência, o efeito daquilo que eu estou trabalhando é mais significativo no resultado. Certo? Então, olhando para o princípio da especificidade, é isso. Quanto mais específico eu for na proposição do trabalho, maior o resultado para aquilo que eu estou treinando eu vou ter. Mesmo que eu saiba que em um momento de aperto, se me falta tempo e eu quero melhorar a potência, mas não é ela a valência física primordial, eu posso melhorá-la a partir do trabalho com outras duas, que eu vou acabar chegando numa melhora, mas não tão expressiva quanto quando eu trabalho especificamente aquilo que eu quero. Foi claro? Então, o princípio da especificidade é chave. Não dá para construir um velocista treinando força resistente. Eu vou ter que treinar potência, vou ter que treinar velocidade, vou ter que treinar força máxima para esse cara aqui. Agora, esse cara aqui que corre 42 km, ele precisa de potência? Ele precisa de força máxima? Ele precisa de velocidade? Sim, um maratonista corre uma maratona muito mais rápido do que a gente já imaginou correr um dia. Mas a essência dele não é uma velocidade parecida com a desse cara aqui. Ele precisa aguentar 42 km correndo. Então as exigências dele são outras.
E a gente está falando aqui de duas tarefas que envolvem correr. Mas as tarefas que envolvem correr envolvem trabalho muscular e envolvem, de alguma forma, força. Na expressão que a gente puder encontrar, depois mais adiante a gente vai detalhar isso para ver que tipo de força a gente pode trabalhar aqui. Tranquilo? Especificidade? Um outro princípio é o da sobrecarga progressiva. Todos eles eu vou dizer que são imprescindíveis. Mas a sobrecarga progressiva, ele é decisivo porque ele permite evoluir a carga sem que eu acrescente um volume ou uma intensidade de carga inadequado à capacidade daquela pessoa de realizar a atividade. Vocês mais do que todos sabem que se eu coloco uma carga inadequada, o que vai acontecer na sequência é uma chance de uma lesão muito possível. Então, a sobrecarga precisa ser progressiva. O aumento do estresse aplicado no músculo tem que ser progressivo. E tem que ter aumento. Se eu estabilizo a carga, eu não tenho melhora de performance. E quando a gente fala de carga, a gente fala do produto, volume e intensidade. A gente não fala nem só do volume, nem só da intensidade. A gente fala do produto. É a carga de trabalho total. Você sabe quem é o Milon Croton, né? Já ouviram falar da historinha dele? Sim. Ele é um atleta da antiguidade que ganhou 6 vezes os Jogos Olímpicos da antiguidade. Se não me engano, ele ganhou 3 vezes na luta e ganhou 3 vezes no pentatlo, que na época envolvia algumas modalidades um pouquinho diferentes das modalidades que a gente tem hoje. E ele costumava treinar carregando um bezerrinho. E esse bezerrinho crescia e ele continuava carregando o bezerrinho. Ou seja, a cada quilo que o bezerrinho ganhava, acrescentava 1 quilo de sobrecarga no treino dele. É a ideia da sobrecarga progressiva. O bezerrinho vai engordando e eu continuo carregando, eu vou ficando mais forte na medida que eu vou carregando o mesmo bicho, mas que ele vai ganhando peso. Essa é a ideia de a gente ir evoluindo cargas ao longo de um processo de treinamento. Tá? Tranquilo? Sobrecarga progressiva? Individualidade. Cada um é um. Não é concebível que a gente monte um treino igual para 5, 6, 7, 8, 10 pessoas. Copia e cola, não funciona. Tratamento, vocês sabem que é assim. Não dá para botar a mesma. Mesmo que o protocolo seja o mesmo, aquele protocolo vai ter detalhes para aquele indivíduo, que são específicos a ele, as características dele e as necessidades. Então, características do praticante e objetivos e necessidades do praticante indicam que eu preciso ter treinos diferentes para cada pessoa. Se forem se matricular numa academia e o prof chegar com uma folhinha assim, igual a dos outros, para entregar o treino de vocês, vocês virem as costas e vão procurar outra academia. Porque nessa vocês não vão ter o tratamento que vocês precisam ter. Eu diria o mesmo de alguém que vai procurar uma clínica para tratar e todo mundo que tem lesão de joelho trata igual. O protocolo é sempre o mesmo, não tem detalhe nenhum diferente. Tem que ter o olhar da especificidade do cara. Certo? Então, individualidade. Variabilidade. Um treinamento não provoca adaptações indefinidamente. Eu preciso mudar. Eu preciso trazer variações para esse trabalho. Eu preciso aumentar a carga. Lembra que carga, quando a gente fala em carga, a gente fala do produto, volume e intensidade. Quando eu quiser falar dessas coisas separadas, eu vou falar volume ou vou falar intensidade. Quando eu falar de carga, eu estou falando do produto dos dois. Eu tenho que, por vezes, aumentar a carga de trabalho. Eu tenho que, por vezes, reduzir a carga de trabalho. Quando eu reduzo a carga de trabalho, eu propicio recuperação. Quando eu aumento a carga de trabalho, eu propicio desgaste. E essa articulação entre recuperação e aplicação de carga é que vai fazer com que a gente vá avançando no condicionamento físico. Vamos tendo aumentos e melhoras frequentes. Se eu estabilizo um treino sempre com a mesma sobrecarga, esse treino, em algum momento, a partir do momento que o meu corpo se adapta e fica mais forte, estamos falando aqui de força, esse treino passa a ser débil para mim. E quando o treino fica débil para mim, o próximo passo, logo na sequência, é eu perder performance. Então eu ganhei performance por não ter feito nenhuma mudança nesse trabalho, eu perco performance de novo e não consigo sustentar o ganho a longo prazo. Também não posso aumentar indefinidamente, né, gente? A gente
precisa de variação. Variação é o segredo. Princípio na manutenção. Quando a gente pensa em prescrição de treinamento para a esfera esportiva, a gente tem que entender que o esporte e aquilo que a gente aplica parênteses primeiro, aquilo que a gente aplica de prescrição de treino para pessoas que não são atletas, vem do esporte. O esporte é que primeiro criou conceitos, criou evidências de melhoras expressivas na preparação física das pessoas, no condicionamento físico das pessoas. A gente se apropria disso e passa a aplicar esses conhecimentos com pessoas que não são atletas, mas que querem ter um melhor condicionamento físico possível para as suas atividades diárias, que são diversas. Inclusive, algumas são esportivas, mas não de cunho profissional, de cunho atlético. Certo? Então, o princípio da manutenção, ele vem da ideia de que depois que eu atingir um determinado patamar de condicionamento físico numa das minhas valências físicas, para manter essa capacidade física eu posso treinar bem menos, fazer bem menos do que eu precisava treinar para melhorar ela. E isso abre espaço dentro de um protocolo de treinamento mais multifacetado, mais variado, para que eu possa segurar uma valência física que já está num nível bom, manter a capacidade e trabalhar outras valências no tempo que a gente tem para trabalhar. Quando a gente trabalha com atleta, é show. Se eu precisar de 10 horas no dia dele, ele vai me dar 10 horas no dia dele. Mas quando a gente trabalha com pessoas normais que têm uma rotina, que sofrem para encontrar uma hora para trabalhar, eu preciso saber quando avançar numa valência física, quando segurar para poder avançar em outra. E aí a gente vai fazendo esse jogo o tempo inteiro, para que ao final de um período de treino a gente tenha melhoras significativas e um grupo maior de valências físicas que estão relacionadas à saúde da pessoa. E aí a gente cita o componente cardiorrespiratório, o componente neuromuscular em termos de força, podemos trazer aqui o componente flexibilidade para me permitir atividades de vida diária com um pouco mais de qualidade de movimento, que eu não fique tão travado. Aí a avaliação que a gente vai fazer com esse aluno é que vai nos indicar qual é o caminho que a gente vai seguir na escolha das valências físicas que são necessárias para ele. Sim? Então, manutenção é legal, porque eu posso treinar muito menos e me abre espaço para outras coisas. Lá no esporte, faz um período de preparação física geral, no período de base do treinamento. Quando entra no período de preparação específica, se recolhem as valências físicas e entram as valências técnico-táticas para serem treinadas. E aí eu consigo, numa rotina de treino, manter treino físico para todas as valências que aquele esporte precisa e incluir treino técnico-tático para melhorar a qualidade daquele jogo qualquer que a gente esteja imaginando. Tá? Então aí já deu para ver que a gente divide a preparação física em 2 blocos. Uma preparação geral, onde eu tenho um pequeno componente técnico-tático e muito componente físico, e depois uma preparação específica, onde a gente recolhe um pouquinho do componente físico e evolui bastante no componente técnico-tático. Achei? Tranquilo? E por último, o pior de todos os princípios, aquele que diz que se eu treinar que nem um maluco durante 10 anos e eu parar, tudo vai por água abaixo. Tudo vai por água abaixo. Existe uma teoria que fala da teoria da memória muscular, que para retornar é mais fácil. Sim, para retornar é mais fácil. Mas a gente olha claramente para ex-atletas e a gente percebe que se a gente para, tudo desanda. Talvez vocês já tenham percebido, né? Treinaram 6 meses, 8 meses, tô ficando bom. Acontece uma coisa imprevisível e a gente para. Daqui a pouco a gente se olha e diz, onde é que foi parar tudo aquilo? Reversibilidade. As mudanças que a gente provoca com o treinamento não são para sempre. A força diminui a partir de 15 dias sem treino. O componente cardiorrespiratório começar a diminuir a partir de 1 semana sem treino. Quem é que não treina cardio há 1 semana aí? Tá caindo. Quem não faz força há 15 dias? Dá para retornar depois de 15 dias com os mesmos pesos ao treino? Até dá, mas te prepara para o dia depois de amanhã. Não é o de amanhã, né? É o dia depois de amanhã. Tem um filme que vai ser 48 horas depois vocês vão ver o que vocês fizeram. Porque aí a dor
ela vem. Dor muscular tardia, 48 horas é o ápice dela. Então, reversibilidade, está aí. Lidamos com ela toda semana. Os pacientes de vocês que consultam, que trabalham com vocês uma vez por semana, se falhar uma vez, quando voltar na outra, se tem a ver com cardiorrespiratório, já perdeu muito do que vocês construíram. Se tem a ver com força, já está no limite da perda. Então, isso é importante a gente levar em consideração. Certo? Então, diante desses princípios, a gente começa a pensar em como é que a gente organiza tudo isso para poder montar um treino. Primeiro, sempre baseado em testes. E esses testes têm que ser objetivos. Existe na literatura testes para todas as valências físicas que vocês quiserem treinar. Tem um teste. Esse teste serve para eu acompanhar a evolução do meu treinando naquela valência física. Certo? Outros testes, os testes de carga, quando a gente fala de força especificamente, servem para que eu possa prescrever o treino, prescrever a carga. Com que carga eu vou colocar o Lorenzo a fazer um agachamento? Eu vou escolher assim, numa prateleira, pum, bota essa. Não dá para ser assim, né? Não dá para ser no chutômetro. Métodos russos que a gente chama, Naskochovsky. Não dá para ser assim, eu tenho que ter uma forma de encontrar qual é a capacidade de força que ele tem para aquele exercício que eu quero colocar. Posse dessa carga máxima que ele pode executar, eu vou escolher o percentual dessa carga para colocar no treino. E aí vou fazer a prescrição da intensidade de treino que eu quero que ele execute naquele dia. Então não dá para ser selecionado a esmo essa carga, certo? Principalmente se a gente está falando de um aluno mais treinado, de um aluno que já tem um histórico, que já tem técnica, que já tem movimento. Tá? Quando a gente fala de alunos iniciantes que estão começando um protocolo de treino, a preocupação no primeiro momento, nos primeiros meses, por exemplo, de treino, não é com a carga, não tem a ver com volume e intensidade, não tem a ver com um peso específico que eu vou colocar na barra. A primeira preocupação é com a qualidade dos movimentos que ele vai executar. O simples fato de ele fazer movimentos com o próprio peso corporal, aprendendo, por exemplo, a postura adequada para fazer um agachamento livre, vai fazer com que a musculatura dele comece a reagir, comece a desenvolver. Quanto menos treinado eu estou, mais treinável eu sou. Treinar alunos iniciantes é a coisa mais fácil que tem, porque qualquer coisa que a gente propõe dá resultado. Quando começa a treinar pessoas mais treinadas é que a gente começa a se diferenciar na capacidade de propor treinamento. Porque aí sim eu tenho que aplicar com clareza todos os princípios de treinamento. Sim? Então, a demanda tem que ser progressiva e individualmente aumentada. Iniciantes, eu vou ser mais conservador. Vou fazer menos mudanças, vou usar menos do princípio da variabilidade, vou ser mais estável, vou trabalhar mais em questões técnicas e não vou me preocupar com a quantidade de peso que eu vou colocar na barra e muito menos com a quantidade de vezes que ele vai executar. Eu preciso buscar qualidade de movimento. O simples fato de eu dar coordenação de movimento para uma pessoa faz com que ela já fique mais forte. Já ouviram falar em coordenação intermuscular? Quando eu vou fazer um agachamento, quais são os músculos que trabalham para me fazer subir? Cheguei lá embaixo do meu agachamento. Eu tenho problema com portas abertas. Eu fico olhando para ver se vai entrar alguém. Fizeram cinésio já? Sim. Então vamos lá. Quando eu desço no agachamento, eu tenho uma ação excêntrica numa flexão de quadril e numa flexão de joelhos. Não vamos nem abordar coluna e pelve. Quando eu desço, quadril flexiona de forma excêntrica, joelho flexiona de forma excêntrica. E isso eu estou sustentando o peso. Quando eu subo, eu tenho então uma extensão de quadril concêntrica e uma extensão de joelhos concêntrica. Quem é que faz a extensão de joelhos? O quadríceps. Quem é que faz a extensão do quadril? Glúteo e isquios. Então eu tenho aí 3 grupos, né? Eu tenho um glúteo, que é um músculo grande, com muita fibra, com muita carne. Eu tenho uns isquiotibiais, certo? E eu tenho meu quadríceps. Se ao fazer um movimento eu ativo quadríceps, glúteo
e isquiotibiais de forma descompassada, eu tenho uma capacidade de gerar força. Se eu ativo esses grupos musculares todos ao mesmo tempo, vocês concordam que eu tenho uma capacidade de gerar força maior? Todos agem na mesma direção ao mesmo tempo. Isso é coordenação intermuscular. Uma pessoa que está destreinada não tem. Não tem. Uma pessoa treinada consegue contrair os seus músculos de uma forma que a gente não consegue. Vocês já viram aquelas pessoas que fazem brincadeirinha de contrair peito? Contrai a parte de cima e de baixo? As meninas que fazem dança do ventre, que contraem os 8 gomos do abdômen, um de cada vez em ritmo diferente. Quem consegue fazer isso? Então como é que elas conseguem? É coordenação muscular. Essas pessoas têm um nível de coordenação que, se ela quer ativar tudo ao mesmo tempo, ela consegue. Se a gente quiser, talvez a gente não consiga. A gente contrai primeiro um, daqui a pouquinho o outro, e a gente vai selecionando fibras diferentes. Isso acontece também dentro do músculo. Nem sempre que eu faço uma flexão de cotovelo, todas as fibras do meu bíceps contraem ao mesmo tempo. Só que quando eu estou muito treinado, eu faço isso. Então, treinar coordenação, treinar técnica, já vai me deixar mais forte. Então, quando a gente pega alunos mais iniciantes, o foco central é esse: desenvolver a qualidade do gesto técnico e daquele exercício que ele vai executar. Automaticamente, numa semana, já aumentou a força. Mais uma semana, aumentou a força de novo. Mais uma semana, aumentou a força de novo. Como assim? Ele fica forte tão rápido? Não, ele está aprendendo a fazer o exercício. Ao invés de ele fazer um movimento todo descoordenado, agora ele faz um movimento coordenado. E aí ele consegue imprimir mais força contra o implemento. E se eu fosse fazer um teste de carga muito cedo com o aluno iniciante, os resultados iam mudar talvez a cada treino. A cada aprendizado técnico, fiquei mais forte. Então, com alunos iniciantes, a gente usa outras técnicas de progressão de carga. Então, vamos lá falar os métodos de treinamento mais simples, para depois fazer a testagem da carga mais à frente. Mas vai fazer a testagem da carga sim. Para que eu possa aí sim ter uma carga final, para a partir daí começar a fazer uma prescrição um pouco mais específica. Mas aí quando eu encontrar um movimento polido, bonito, que não tenha grandes falhas de execução. Tá? Estou falando iniciante, estou falando intermediário, mais ou menos como a gente leva em consideração isso. Porque depende muito da quantidade de treino que cada um vai fazer e da velocidade com que cada indivíduo, porque eu tenho que olhar para a individualidade biológica, velocidade com que cada indivíduo avança no treino daquela valência física. Tem gente que começa a correr e melhora muito a capacidade cardiorrespiratória. E tem outros que demoram um monte para melhorar um pouco. Porque é da sua característica biológica. Então, alunos iniciantes são alunos que mais que a gente está iniciando e vai até 1, 2 anos de treinamento na força. Alunos intermediários são alunos que estão no 2º ou 3º ano de treinamento. Alunos avançados são aqueles que estão no 3º ano para 4º ano de treinamento. E os atletas são os atletas. Os atletas são os sobre-humanos. São aqueles caras que se tu mandar se jogar de cabeça, ele se joga de cabeça. Porque eu costumo dizer que atleta falta um parafuso, porque os caras têm que treinar de um jeito que um ser humano normal. Alguém aqui é atleta? Ou foi atleta profissional? Não? Se tivéssemos um aqui, a gente poderia ter o testemunho. Às vezes falta um neurônio que diga para, porque os caras treinam, quando eles estão cansados, eles treinam. É uma vida que não é para todos. Por isso que eles alcançam aquele nível de performance top. E aí um outro parênteses aqui, não dá para usar as técnicas que se usa com esses caras nessa turma aqui, ó, em avançados, intermediários e iniciantes. São outras técnicas. São pessoas que, se eu não tirar dele sangue, não vai ter melhora no outro dia. Não precisa isso com o aluno avançado. Temos outras técnicas que permitem uma grande melhora, mas diferente dessas da atleta. Está muito quente, chimarrão. Em 3 horas a gente consegue tomar tudo. Tripé 10 básico para o resultado. Vocês montam o treino mais maravilhoso do mundo para o aluno de vocês. Para o atleta de vocês. Vocês olham assim, caraca, como é que eu consegui fazer isso? Estava inspirado. Top o treino.
Aí ele resolve, da cabeça dele, fazer uma dieta. Da cabeça dele, ele resolveu fazer uma dieta. Não procura um nutri e detona com o treino de vocês. Daqui a um mês vocês vão avaliar ele de novo, não mudou nada. Ele ferrou com o aspecto nutricional. Ou vocês colocarem ele em contato com uma nutri aqui, top, uma nutricionista, o treinamento está top, e esse cara todo domingo ele quebra o domingo no meio. Sabe como é que é quebrar o domingo no meio? Chega às 3 da tarde e deu PT. E aí na segunda-feira ele tem que treinar de novo. Esse cara não vai ter evolução também. Não importa os motivos que fizeram ele dar um PT. Quem é que teve PT no domingo já? Quem é que quebrou o domingo? Não, pode contar pra mim. No mesmo já, eu sei. Não fala de mim. Repouso, gente, é onde o corpo se reconstrói, é onde ele se recupera, é onde as estruturas se repõem, é onde a energia se restaura no meu fígado, dentro do meu músculo. É onde os processos inflamatórios vão ser curados, porque sempre que eu faço um treino de força eu tenho lesão muscular. Eu tenho microlesões, gera processo inflamatório, migra a célula satélite. Sabe o processo? Todo ele acontece num treino, não acontece só numa lesão. Acontece no treino, só que o potencial é menor, são microlesões. E aí esse músculo se reconstrói mais forte. Com mais capacidade contrátil, com mais miofibrilas, com mais tecido, ficou maior. Certo? As pontas cruzadas ficam mais alinhadas, ficam mais fortes, mais contração, mais força. É no repouso que essas coisas se estabelecem. No treino, eu só destruo. No treino, eu não melhoro nada. No treino, eu provoco o meu organismo para que no período de recuperação ele melhore. Então, se não tem repouso, nada vai acontecer. Certo? Então, quando a gente vai montar um protocolo de treino, eu preciso me preocupar com os momentos que eu vou dar descanso para esse aluno, não só com os momentos que eu vou dar treino. Senão eu faço treino um ano inteiro treinando. O cara diz, vou tirar férias. Tá aqui tua ficha de treino das férias. E ele vai treinar 2 anos, 3 anos, 4 anos seguidos, sem parar. Tem maluco de musculação que faz isso. E aí depois fica se perguntando, por que eu não tenho melhora? Vou tomar esteroide. É isso que acontece. Os caras não têm melhora porque não conseguem organizar o seu treino, não conseguem cumprir um treino organizado. Aí precisa do esteroide. O que o esteroide faz? Acelera o processo de recuperação. Então dormindo 4 horas por noite é suficiente, porque meu corpo se recupera mais rápido. E aí, pum, volta a dar resultado. Mas não precisa. Não precisa. Certo? A gente está vendo hoje no fisiculturismo, que acho que é uma das modalidades em que há maior intensidade de treino. Caras naturais, sem uso de esteroide, entrando em final de campeonato. Óbvio que eles estão em desvantagem com o cara que usa esteroide, porque vão ter um pouco menos volume muscular, mas os caras estão entrando em final de campeonato já. Porque faz um processo de treino que cuida muito desses 3 pontos aqui. Então, treino, recuperação e alimentação. São as 3 coisas. Se uma delas falha, o treino vai falhar. Quando a gente está falando aqui, de vez em quando vocês vão me ouvir falar em objetivo ao invés de valência física, certo? Quando a gente tem uma valência física lá, X, força. Quando eu vou prescrever um treino, ela vira um objetivo de trabalho para mim. Por isso que às vezes eu falo meu objetivo. São vários, e eles se interrelacionam. Uma coisa que pode ser uma hora um objetivo específico, que é o que eu vou manipular a variável lá, pode virar um objetivo geral, que é algo que eu quero atingir. Se ao final de um mês de treino eu quero estar mais forte, eu vou colocar força como um objetivo geral daquele mesmo ciclo de treino. E ao mesmo tempo vai aparecer lá no objetivo específico alguma coisa relacionada à força, que é aquela valência física que eu vou manipular as variáveis agudas para aplicar o treino daquilo, para depois medir a força e ver se melhorou a força. Certo? Como a gente usa essa articulação para estruturar os treinos, elas são muitas: agilidade, flexibilidade, resistência cardiorrespiratória, equilíbrio, coordenação, velocidade.
força, objetivos estéticos. Meu objetivo no final de um período de tempo pode ser hipertrofia, pode ser emagrecimento, podem ser várias coisas os meus objetivos gerais. Mas os meus objetivos específicos são sempre valências físicas detalhadas. Eu não posso ter como objetivo específico força ou resistência cardiorrespiratória. Como é que eu sei qual é o espectro do componente cardiorrespiratório eu vou trabalhar se eu coloco resistência cardiorrespiratória? É a resistência anaeróbia ou a resistência aeróbia? Dentro da resistência anaeróbia, é a resistência anaeróbia lática ou alática? O que eu quero melhorar? Que tipo de treino eu quero aplicar? Isso vira objetivo específico. Então eu tenho que detalhar, eu não posso usar de forma geral. Então vocês vão ver que tem muito mais aqui e eles se desmembram daqueles. Força resistente, força máxima, força rápida, força isométrica. Equilíbrio pode ser equilíbrio estático, equilíbrio dinâmico, equilíbrio recuperado. Resistência aeróbia, anaeróbia. Velocidade cíclica, velocidade acíclica, velocidade de reação. Então eu vou desmembrando as minhas valências físicas para encontrar o detalhe que eu quero realmente trabalhar. Por quê? Quem é que estava no começo da palestra aqui presente? Qual o princípio de treinamento que me diz que eu tenho que fazer isso? Primeiro que eu apresentei. Especificidade. Quanto mais específica for a minha prescrição, mais no ponto da melhora eu vou chegar. Então tudo que a gente tem de escolha para montar um treino tem que estar ancorado no princípio do treinamento. Tem que estar ancorado em algum deles. Se eu olhar para uma escolha minha e eu não conseguir encontrar em que princípio de treinamento ela está, talvez ela não seja uma boa escolha. Porque eu não sei nem por que ela está ali. Ela tem que provocar alguma coisa. Ela tem que estar ancorada em algum princípio de treinamento. Aí ela tem validade dentro do protocolo. Tá? Essa frase é legal. Tudo funciona, mas nada funciona para frente, para sempre. Então, para que eu não tenha estagnação e para que eu possa maximizar a adaptação ao treinamento, eu preciso de uma boa periodização. E essa periodização tem que ser detalhadamente planejada. Detalhadamente planejada. Então a gente começa a falar um pouquinho de periodização. Vocês têm aula de periodização no curso? Sim. Mais ou menos? Então, rapidamente, em cima do que está ancorada uma periodização. Já ouviram falar da síndrome da adaptação geral? Fisiologia, sim, do exercício. Tem outro nome no curso de vocês, mas vocês têm conteúdos disso, vocês devem ter falado da síndrome da adaptação geral. Ela fala de que a adaptação ao estresse, a adaptação que eu acabei de falar. O exercício é estresse aplicado. Meu corpo se sente agredido com o exercício. E quando ele se sente agredido, ele reage. Ele reage se adaptando em um nível superior de performance, para que da próxima vez que ele seja agredido da mesma forma, ele consiga se defender melhor. Então, se eu continuar aplicando o mesmo estresse que eu apliquei da primeira vez, igual, eu já melhorei. Agora aquilo vira uma barreira. Agora aquilo não gera desgaste. Se não gera desgaste, não tem síndrome de adaptação de novo. O que eu preciso é gerar um estímulo que, independente da intensidade que ele tenha, ele gere exaustão pós-treino. Se eu terminei um treino e eu consigo executar ele de novo da mesma forma, com a mesma intensidade, é porque meu treino foi fofo demais. Não serviu para muita coisa. Eu tenho que terminar um treino e se eu te perguntar, vamos de novo? Tu vai dizer, não dá. Agora eu estou cansado. Me convida para outra coisa, mas para fazer isso aqui de novo, não dá. Então tem que ter intensidade que gere desequilíbrio. Para que no período de recuperação, que leva, dependendo do treino de força, leva de 24 a 72 horas. Se vocês me perguntarem quanto exatamente desse tempo, não sei. É algo entre 24 e 72 horas, que vai depender da quantidade de intensidade que eu dei. Mas eu nunca tenho um reloginho que eu ligo no músculo do cara que ele fique contando e diz assim, plim, que nem frango de Natal no forno. Pum, quando solta o... tá pronto, tá recuperado, pode treinar de novo. Não existe isso. Então é feeling. Relação de carga que a gente aplicou com um tempo de recuperação. Se meu treino é menos volumoso e menos intenso,
eu recupero mais rápido. Se ele é mais volumoso e mais intenso, eu recupero mais devagar, demoro mais. E aí que o esteroide entra, né? Ele encurta esse processo. E aí eu consigo treinar mais seguido. E aí os caras ganham um volume muscular em 1 ano, que eles levariam talvez 2 anos para alcançar, 3 anos para alcançar. Tá? Esse é o segredo dessa galera que usa esteroide. Então, eu tenho esse tempo todo de recuperação que eu preciso esperar. Só tem um detalhe. Essa curva aqui, apliquei o treino, meu corpo se sentiu agredido e ele vai tentar melhorar. A gente chama isso de supercompensação. Se eu encontro o ponto ótimo de aplicação da segunda carga, ou do segundo dia de treino, eu vou aplicar o próximo aqui em cima. Esse próximo treino também vai gerar desequilíbrio. Então ele vai, só que ele vai descer menos e vai subir mais. E aí eu começo a ter uma curva de evolução para cima. Certo? Se eu encontro esse ótimo aqui. Tá? Só que eu não tenho um relógio para isso. Então o que a gente precisa encontrar é aplicar neste momento aqui. Não pode ser nem antes e nem depois. Se os meus treinos ficam muito espaçados, cada treino provocou uma adaptação que foi perdida. E eu vou para o próximo. Provoquei de novo uma adaptação que foi perdida. Final de 1 mês de treino, final de 2 meses de treino, mede, não mudou nada. Porque eu estou perdendo o timing. Se eu aplicar antes, vou trocar para aqui, vai acontecer isso aqui, ó. Se eu não esperar o período de recuperação, meu condicionamento físico, porque eu estou aplicando antes, eu gerei um estresse, não esperei nem o corpo voltar ao que era, eu apliquei outro, caiu de novo, aí eu apliquei outro, caiu de novo, daqui a pouquinho eu estou condicionando o cara lá no pé. Então eu tenho que ter cuidado com isso. Tem um ponto aqui para a gente olhar. Se isso aqui é um microciclo, sabe o que é um microciclo? É a menor unidade de uma programação de treino. É um conjunto de treinos de uma semana. Tá? Depois a gente vai olhar ali rapidamente para explicar para vocês o que é microciclo. Isso aqui está dentro de um microciclo, por exemplo, que é um microciclo de choque. Uma semana de choque. É uma semana de treino fofo ou uma semana de treino hard? Pelo nome, hard. É choque, né? Choque nunca é fofo. Se isso aqui é um microciclo de choque, que vai ser sucedido por um microciclo regenerativo, eu posso fazer. Eu detono, 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 detono. Semana que vem, regenera. Aí eu dou tempo, aí eu vou dar mais tempo para o meu corpo se recuperar daquele desgaste a mais que eu coloquei numa semana. Mas aí o meu objetivo de um microciclo de choque é para quando eu quero quebrar alguns patamares de performance. Tem gente que, e não é para um aluno iniciante nem para intermediário. Alunos avançados e atletas tem momento que treina e nunca melhora. Às vezes o que a gente precisa é esmagar no treino e depois dar um tempo de recuperação maior. Aí o corpo sente e reage. E aí a gente vai buscar um novo patamar, um novo platô, que a gente chama. Platôs só acontecem com alunos avançados e com atletas. Se o aluno que está 2, 3 anos treinando na academia começa a falar que atingiu o platô, alguma coisinha do tripé dele lá não está funcionando bem. Ou alguma coisinha aqui não está funcionando bem. Tá? Platô é coisa de gente muito treinada. Entendemos aqui? Diga. Nesse treino regenerativo, poderia diminuir a carga? Nos microciclos regenerativos a gente diminui a carga para algo em torno de, sei lá, 20, 30 a 40% da carga de treino máxima do aluno. Então ele vai treinar 30, 40%, submáxima 30, 40%. E ele também pode ficar em casa. Se o objetivo é recuperar, ficar em casa, jogar truco, sem beber, senão não recupera. E dormindo, senão também não recupera. Essa estratégia de fazer choque, algumas pessoas utilizam naqueles 15 dias que antecedem as férias. Quando a gente olha para um atleta
Qual é o período mais intenso para ele? O treino ou a competição? Na competição ele tem que dar 130%, senão não vai ganhar de ninguém. 130. Ele termina aquela competição, a última competição do calendário, exausto, destruído, acabado. Aí ele sai de férias. Certo? O que acontece nas férias? O corpo dele se regenera. Atleta não pode quebrar a noite nas férias, porque senão ele volta quebrado para a próxima temporada. Atleta tem que fazer férias chatas. Não pode quebrar a noite, não pode. Senão acabou, ele destrui, porque esses primeiros 15 dias pós esse choque que ele vai tomar, que são as últimas semanas de treino e a competição, precisam ser momento de regenerar. Momento de regenerar. Então, normalmente um atleta sai de férias com uma prescrição. Uma prescrição de repouso, uma prescrição alimentar e uma prescrição de treino leve para fazer nesse período. Que talvez envolvam outras características de trabalho diferente daquela que ele compete. Mas o nosso aluno, vocês percebem que a educação física chama de aluno, né? Porque a gente é professor de educação física, então todo mundo é aluno. É difícil para a gente chamar de cliente. É aluno. Tá? Esse aluno que vai sair de férias, eu posso usar essa mesma estratégia com ele. Eu faço 2 microciclos de choque seguido e dou férias pro cara. Nos primeiros 15 dias de férias ele está se recuperando. Depois ele tem 15 dias em que o princípio da manutenção o princípio da reversibilidade vai começar a se aplicar. Só que em 15 dias eu perdi do componente cardiorrespiratório só uma semana. Do componente força, quase não perdi. Então ele volta com a mesma quantidade de força, talvez, que ele tinha um mês atrás. Mas com um parêntese. A quantidade de força é uma coisa. A capacidade de executar trabalho é outra. Eu vou ter que começar o próximo ciclo de treino com ele em volumes mais baixos de treino. Mesmo que as cargas sejam mantidas mais ou menos a mesma coisa. Mas o volume tem que ser menor. Porque senão ele vai sentir muita dor muscular tardia depois de um mês sem fazer a tarefa fim que a gente está trabalhando. Como é que está meu tempo? Está indo. Pelas minhas contas tem mais 40. Tranquilo até aqui, gente? Estamos contextualizando tudo? Então, periodizar não é um conceito rígido. Tem milhões, e eu não quis aqui trazer uma linha específica de periodização, porque são muitas as formas de se periodizar. E hoje, os melhores resultados em termos de periodização estão aparecendo com pessoas, com treinadores que juntam diferentes formas e constroem o seu jeito de fazer. Porque periodizar é manipular sistematicamente variáveis de treinamento durante um período de tempo. Posso estar baseado em Verkhoshansky, no Bompa, em quem eu quiser. Pega uma escola russa, pega uma escola americana. Tem caras ótimos no Brasil hoje periodizando para o CrossFit, por exemplo. Pega a escola dos caras daqui e estrutura o jeito de fazer, desde que eu manipule sistematicamente as variáveis ao longo do tempo. Divido a minha temporada de forma racional em períodos. Períodos em que eu vou fazer a realização do trabalho. Treinei força máxima até aqui, vou olhar como é que ela está. Se ela estiver bem, eu faço manutenção nela, começo a trabalhar uma outra valência física com maior propriedade e mantenho aquela. E aí eu vou evoluindo mais de uma valência física ao longo de uma temporada. Algumas eu consigo evoluir ao mesmo tempo. Outras eu tenho que dar uma organizadinha, uma paradinha nela para evoluir a outra, porque senão elas concorrem. Então, quando eu vou organizar um treino, levando em conta todas as adaptações fisiológicas possíveis para essa pessoa, eu tenho que organizar ele de forma lógica. Eu sempre vou ter, independente da escola que eu escolha seguir, microciclos. A unidade menor, 5 a 10 dias de treino para atletas. Para pessoas normais, a gente sempre costuma vincular isso dentro da semana. É muito mais fácil para a gente resolver a nossa vida e o nosso treino dentro de um calendário racional que vai de domingo, ou melhor, de segunda ao próximo domingo. Semana começa na segunda, né? Domingo ainda faz parte da semana anterior. Né? Para mim parece assim. Segunda começou a semana, então começa o meu microciclo.
Domingo, terminou o meu microciclo. Segunda-feira começa o próximo microciclo. Me parece mais lógico e me parece funcionar melhor. As experiências que eu tive prescrevendo, as pessoas entendiam melhor, porque eles sabem que o domingo é o domingo, o sábado é o sábado, o que tem, né? E a gente organiza os treinos de acordo com a rotina desse cara. Tem gente que trabalha final de semana. Tem gente que trabalha de segunda a sexta. E a gente consegue organizar o treino de acordo com a rotina de cada pessoa dentro daquele microciclo. Certo? Os mesociclos são as estruturas médias desse planejamento. Para pessoas normais eu gosto de usar um mês. Que é o calendário. A gente usa o calendário gregoriano para tudo. Por que a gente no treinamento vai usar algo diferente? Atleta é diferente. Atleta eu posso ter 1 mês e meio de mesociclo. Porque atleta vive numa rotina diferente. Atleta às vezes não sabe se é domingo, se é segunda, se é sábado. Ele sabe que tem jogo hoje, amanhã ele descansa, depois ele treina, depois tem jogo de novo. E assim é a vida do atleta. Se perguntar para ele que dia é hoje, ele vai dizer, é dia de jogo. Talvez ele não tenha uma relação, porque muda completamente a rotina. Então eu ter microciclos maiores, mesociclos maiores, não vai ter problema. Mas para as pessoas que não são atletas, facilita. E o macrociclo é a estrutura grande. O macrociclo pode ser dividido em 3 durante uma temporada. Uma temporada é 1 ano. Tá? Eu posso ter 3 macrociclos no ano, posso ter 2 macrociclos no ano e posso ter 1 macrociclo em 1 ano. Vai depender de quem é o meu aluno e de como ele se adapta a isso. Para alunos iniciantes e intermediários, dividir em 3 é melhor. Cada conjuntinho de 4 meses a gente faz um fechamento e começa outro. Repactua e vamos em busca de mais um avanço. Tá? Para alunos que já são mais treinados, que vocês sabem que precisam também sem dar muito trabalho, monta um treino de 1 ano pro cara. O cara treina 2 semanas e vai embora. Aí o trabalheira que dá um treino de 1 ano, faz um treino de 4 meses, dá menos trabalho, se o cara for embora, trabalhei menos. Se ele continuar, não vai ter perda de performance, porque trabalhar quebrado em 3 macros dá mesmo resultado final do que fazer um inteiro. Tá? Para periodizações anuais eu deixaria para quem é atleta mesmo. Para quem é atleta mesmo. Tá? Depois eu posso ter as periodizações plurianuais, que são aquelas periodizações que os atletas olímpicos principalmente fazem. Porque mesmo que ele tenha que atingir um índice, o que ele quer é ser campeão olímpico. Então eu tenho que deixar ele o melhor possível para os Jogos Olímpicos, que acontecem de 4 em 4 anos. Alguns atletas que competem em mundiais, assim, que acontecem de tempos em tempos, tem 2 anos, por exemplo. Daqui a 2 anos tem um mundial de novo e eu quero ir no mundial. Bom, então vamos planejar para o próximo mundial. E o que vai acontecer no meio do caminho é competição teste. O que me vale, o que me serve é o mundial. Então são periodizações de 2 anos. Mas uma periodização de 2 anos ou uma de 4 anos são 2 periodizações de 1 ano ou 4 periodizações de 1 ano. 4 macros ou 2 macros. Tá? Com relação ao tipo de periodização, ela pode evoluir em intensidade ao longo do período. Eu vou terminar suportando treinos mais intensos do que eu suportava no começo da temporada. Serve para modalidades em que a intensidade é o foco. A linear invertida ela vai evoluir no volume. Serve para modalidades em que o volume é o meu foco. Vou usar um exemplo aqui que não é da força, tá? Maratonista. Lourenço quer correr a maratona no meio do ano que vem. No final desse ano não dá porque é pouco tempo. No meio do ano que vem. Quantos quilômetros você consegue correr hoje ininterruptos? Acho que vai uns... 3, 4. Não, acho que vai uns 5. Você quer correr 42. Acabou. O que eu tenho que evoluir nele primeiro? A intensidade, que é a velocidade com que ele corre? Ou o volume para ele correr 42? Primeiro ele vai ter que conseguir 42, nem que seja se arrastando dos 42. Então eu tenho que usar essa proposta aqui. Aí ele conseguiu, no meio do ano que vem ele completa a primeira maratona dele em 5 horas. É bastante, mas imagina tenta caminhar ou correr 42 km. 5 horas ele completou a maratona. Aí ele diz, Fábio, ó, agora eu quero terminar a próxima maratona em 4. Daqui a 1 ano. Beleza, então agora eu vou montar um treino para ele baseado nessa aqui.
para que ele consiga cumprir os 42 km com mais velocidade. Aí eu estou focando na intensidade. Então a escolha do tipo de linha de trabalho que eu vou seguir tem a ver com o objetivo do meu aluno e o que ele consegue fazer hoje. E tem uma terceira forma, que é que talvez melhor se aplica para pessoas que não têm um objetivo atlético específico ou para modalidades que precisam de mais de uma expressão. Eu tenho que estar muito resistente, mas eu também tenho que estar forte. Vocês imaginem um judoca que tem que lutar 6 lutas num dia. Ele tem que estar resistente. Mas ele vai ter que dividir força com um cara que às vezes pesa 5 quilos a mais que ele. Ele tem que estar forte também. Então eu tenho que ter o máximo de resistência e o máximo de força possível. Então eu tenho as periodizações onduladas, que vão articulando volume e intensidade ao longo do período. Eu não consigo chegar ao final de um período de treinamento com periodização ondulada com a mesma resistência que eu cheguei usando a do volume. E nem com a mesma intensidade de trabalho, a mesma força que eu cheguei se eu usasse a periodização linear. Mas eu chego com as duas num nível maior do que elas estavam no início. Então, para modalidades que eu tenho que ter esse misto, é legal. Me parece também que para as coisas da vida, é melhor eu ter um pouco de resistência e um pouco de força do que eu ter só força e pouca resistência, ou só resistência e pouca força. Certo? Então, me parece que para as periodizações que envolvem os seres humanos normais, não os atletas, olhar para uma ondulada é o que mais faz sentido. Certo? Se eu periodizo, se eu faço uma boa periodização, eu não vou ter treinamento concorrente. Já vamos falar em treinamento concorrente? Não? Que bom. Senão vocês pensam só na lógica da periodização. Treinamento concorrente é quando um treino atrapalha o resultado do outro. Eu fiz um treino agora e na sequência desse primeiro treino eu vou fazer outra coisa. Por exemplo, fiz um trabalho de alongamentos, porque eu quero ficar mais flexível. E daqui a pouquinho eu vou fazer um trabalho de potência. Terminou o alongamento, eu vou fazer um trabalho de potência. O trabalho de alongamento, para me deixar mais flexível, ele consiste em ativar o meu OTG. Para ele liberar e dar a sensação de relaxamento. Quando vocês fazem uma aula de alongamento, quem já fez uma aula de alongamento na academia? Vocês não saem meio lesado assim? Porque a gente fica com a sensação de relaxamento assim, né? Aí termina aquela sensação, eu digo assim, agora tu pega esse peso e joga o mais longe possível. Como se eu não consigo nem saber onde eu estou, porque eu estou relaxado? Concorreu. O treino de flexibilidade antes do treino de potência acaba com a possibilidade do meu treino de potência. Isso vai concorrer. Isso só vai acontecer se eu não periodizei corretamente o meu treino. Se eu periodizar o meu treino, o treino sempre vai combinar. Porque eu vou organizar, eu vou arranjar, eu vou sistematizar as coisas para que eu nunca tenha um treino de flexibilidade antes de um de potência. Então eu nunca vou ter treinos concorrendo. Mas se fizer o contrário, vai ter alguma... Se eu fizer primeiro um treino de potência, sim. Em termos de performance, não tem problema nenhum. Eu consigo dar toda a minha performance de potência. Se vocês quiserem entender isso um pouquinho mais a fundo, disciplina treinamento de força. É porque você vai trabalhar com bailarino. Você não pode... O bailarino tem que ser flexível e tem que ser potente. Eu diria que ele tem que ser potente. Porque ele tem que ter força e velocidade para poder sair do chão. Para poder dar saltos longos, mas tem que ter amplitude de movimento. Senão fica feio, senão perde a plasticidade. Certo? Se eu faço o treino de potência antes, eu consigo fazer o treino de flexibilidade depois. Só que o que acontece? Eu acumulo trabalho em termos de ruptura muscular. Quando eu faço um treino de potência, eu crio microlesões no meu músculo. Quando eu faço um treino de flexibilidade, eu também crio microlesões no meu músculo. Os dois estão criando microlesões. Eu descolaria. Numa sessão eu vou treinar potência, numa outra sessão de treino, num outro dia, eu vou treinar a flexibilidade. Ou, se eu treinei potência de membros superiores, eu vou treinar flex em membros inferiores. Se eu treinei potência de inferiores, eu vou treinar a flexibilidade de membros superiores. E aí eu também descolei no trabalho. Ou seja, eu estou pensando naquilo que eu estou fazendo.
Eu não estou fechando os olhos e passando as coisas para uma ficha. Tem que ter penso, tem que botar neurônio a trabalhar. Porque aí eu consigo lembrar das coisas que um treino acarreta e que o outro acarreta e organizar esse treino. Eu tenho que ser chato, eu tenho que ser sistemático quando eu vou periodizar. Para que tudo dê certo. Para que quando meu aluno chegue para treinar, tudo que ele faça naquele dia, que às vezes é curto, tem aluno que dá 45 minutos para o prof montar o treino, para o prof executar. Em 45 minutos ele tem que aquecer, treinar e desaquecer. E tudo que ele faz ali dentro tem que fazer sentido, porque senão não vai ter melhora. Tem gente que treina 45 minutos 2 vezes por semana. Dá para ter resultado? Dá. Se eu organizar bem. Dá. Se eu jogar as coisas assim, que nem joga búzios assim, e as coisas caem para me dizer o que vai acontecer, não vai funcionar. Tem que estar organizado. Tem que ter propósito, tem que estar baseado em cima dos princípios de treinamento. Aí as coisas acontecem. Tá? Então, se eu periodizo bem, se eu sou chato, sistemático, o treino nunca vai ser concorrente. Certo? E nós vamos pular isso aqui para poder avançar, senão não vai dar tempo. O Lourenço está vendo lá que eu falei, não falei do que ele queria. Vai indo. Não, mas está indo. Para a gente saber como prescrever um treino de força, eu preciso saber de que força eu estou falando. Porque força é a quantidade máxima de força que um músculo ou um grupo muscular pode produzir em um padrão específico de movimento realizado em determinada velocidade. Caramba, força tem a ver com velocidade. Se eu empurro um peso mais devagar, eu sinto algo em relação a esse peso. Se eu empurro um peso mais rápido, a minha sensação com esse peso é outra, não é? Então, a velocidade tem a ver o tempo inteiro com essa questão da força. Certo? Então, só que isso é muito vago, né? Tá bem. Eu olho para isso aqui e digo, caramba, como é que eu treino esse negócio? Não dá para treinar a partir daqui, eu preciso fragmentar essa força. E fragmentando essa força eu chego no conceito de força máxima. Força máxima é a máxima quantidade de força que um músculo ou um grupo muscular pode produzir em uma repetição de um exercício. Ah, agora faz sentido. Se eu fizer um teste de carga e descobrir quanto de carga eu consigo levantar em uma repetição, isso é uma relação importante. Porque se eu sei quanto eu faço em uma repetição, eu consigo, baixando a carga, fazer 2, baixando mais um pouquinho, fazer 3. E aí eu consigo escalonar a quantidade de carga que eu coloco para executar um número maior de repetições. Sim? Então, força máxima. Se eu colocar, por exemplo, no treino do Lourenço, de supino dessa semana, ele descobriu que a força máxima dele é 100 kg para realizar uma repetição de supino. Pô, tô bem? Tá forte, Lourenço? Pô, tô bem. 100 kg. Certo? Eu quero que ele realize 2 repetições. Vou botar 95 kg na barra e vou dizer, Lourenço, 2 repetições. Se ele fizer 2 repetições, isso é a força máxima dele? Para 2 repetições, sim. É a força máxima para 2 repetições. Mas não é a força máxima. Tudo que tem além de uma repetição já vai para resistência contra uma carga. Força resistente. Daí eu vou pular os que tem no caminho aqui e depois eu volto. Ó. Força resistente. A habilidade de manter a produção de força por um tempo prolongado ou durante muitas repetições de um exercício. Tudo aquilo que é mais do que 1 é mais vezes que eu estou fazendo contra aquela carga. Não que 2 vezes seja uma expressão de força resistente, mas se eu empurro 2 vezes 95 quilos e não uma só, significa que eu resisto mais a 95 quilos do que uma pessoa que empurra uma vez só. Concordam? Então, força máxima é quando eu faço uma. Se eu consigo com aquela carga fazer 2, fazer 3, fazer 4, eu estou mais resistente. Se na semana que vem o Lourenço vai fazer de novo com 100 quilos e ele faz 2, ele não resistiu mais aos 100 quilos? Ele resistiu mais aos 100 quilos. Isso significa que a força máxima dele não é mais 100 quilos,
a força máxima dele agora é algo acima de 100 kg que a gente tem que testar ou calcular. Temos fórmulas que nos ajudam a calcular. Tranquilo aí? Diferença entre força resistente e força máxima? Agora vamos no meio do caminho. Força relativa. Quem é mais forte? Esse japinha aqui, que eu achei coreano, ou chinês, acho que ele é chinês, lá está escrito ali, China, que tem 69 quilos e que tem o recorde no levantamento olímpico, que é, levantamento olímpico é snatch e o clean and jerk. Conhecem? A somatória dos dois dá a carga do campeão. Os dois foram campeões em 2019 em competições muito próximas, certo? Esse aqui, com 69 quilos, levantou no somatório 362. Esse aqui, com 109 quilos, levantou no somatório 478. Quem é mais forte? Vou perguntar de um outro jeito. Quem levanta mais peso? Quem levanta mais peso? Quem é que jogou mais peso para cima? O Lacha, né? Jogou 472 quilos para cima. O Xi jogou só 362. Só 362. Tá? Esse levanta mais peso. Mas se a gente usar esse cálculo de razão de força máxima do indivíduo e o peso corporal, que eu uso para comparar a força entre diferentes pessoas, eu vou descobrir que o Xi é mais forte. Porque ele consegue empurrar mais peso por quilo de peso corporal do que o Lacha. Então a força relativa serve para isso, para que eu possa comparar, e não só pessoas diferentes, mas que eu possa comparar a minha força hoje com a minha força daqui a 3 meses. Se eu faço esse cálculo, por exemplo, no agachamento, e durante esse processo de um mês eu perdi 5 quilos e não aumentei nem 1 quilo na minha força máxima do agachamento, eu fiquei mais forte ou não? Se eu perdi 5 quilos, a minha força relativa aumentou, porque agora eu estou mais leve e consigo empurrar a mesma quantidade de peso. Então minha força relativa é maior. Certo? Isso é importante para quando a gente está fazendo trabalhos de emagrecimento, de perda de peso, porque a força, ela é diretamente proporcional, a capacidade de levantar peso, ela é diretamente proporcional ao meu peso corporal. Pessoas mais pesadas costumam levantar mais peso que pessoas mais leves, quando ambos estão em níveis semelhantes de treinamento. Certo? O peso corporal faz diferença. Então, se eu emagreço e mantenho a minha capacidade de levantar peso, eu fiquei mais forte. Isso é um resultado importante da gente passar para o nosso aluno. Porque há uma tendência de, enquanto a gente emagrece, a gente tem capacidade de levantar menos peso. Ok? Tem tempo ainda, né? Tem tempo, tem 20 tempo. minutos. Força explosiva. Habilidade de movimentar um corpo, um objeto com rapidez, com velocidade. Aqui entrou a velocidade com muita clareza. Aqui eu estou falando de potência. Quando eu falo de força explosiva, a gente está falando de potência. Certo? A potência ou a força explosiva eu posso dividir em 2 partes. Força de arrancada e força de aceleração. A força de arrancada é aquela que está relacionada ao começo do meu movimento. E a força de aceleração está relacionada a manter a aceleração ao longo do restante do movimento. Certo? Vamos olhar uma figurinha aqui e vocês vão me dizer aonde é que eu tenho força de arrancada, onde é que eu tenho força de aceleração e onde é que eu tenho força máxima acontecendo. Vamos ver se a gente entendeu os conceitos. Força de arrancada, o peso está na inércia e é o começo do meu movimento. Força de aceleração é continuar acelerando. Esse movimento aqui, quem é que já fez o snatch? Alguém já fez snatch? Tu pensa em levantar esse peso devagarinho? Eu vou fazer bem devagarinho. Não, né? A gente joga o peso pro alto o mais rápido que a gente pode. Porque se eu tentar fazer devagarinho, a carga não sai. Então ela está lá embaixo, lá, ó. Eu estou posicionado. Certo? Aí eu vou tirar o peso. Vou começar.
E aí eu paro? Não, eu continuo. O peso está andando sozinho. Aí eu, pá, entrei embaixo dele. Aí ele me empurra para baixo e aí eu subo, estabilizo. Terminou o movimento, eu solto a barra. Certo? Então nesse movimento, vou ajudar vocês. Ó. Daqui até aqui, o peso está andando sozinho e eu estou entrando embaixo da barra. Aqui o peso começou a me empurrar. Me fez descer. Está faltando só uma figurinha que eu subo de volta. Tá. Daqui até aqui, eu tenho a força máxima sendo expressada. Daqui até aqui, não tem aceleração envolvida. Mas no restante, aqui ele está sozinho. Até aqui, ó, tem aceleração. Aonde termina a força de arrancada e aonde segue força de aceleração? Me diga. Pode chutar, não tem problema. É só o momento de tirar o peso da inércia e colocar em movimento. Depois, é força de aceleração. E quando eu estou treinando um aluno para fazer isso, eu treino a especificidade da força de arrancada. Se ele precisa arrancar com mais potência. Se ele é muito bom aqui, mas ele não consegue continuar acelerando, eu treino a outra parte da potência. Eu consigo detalhar, por causa do princípio da especificidade, eu preciso detalhar para melhorar aquela parte que ele precisa. Aquele tipo de força que ele precisa. Certo? Força resistente a gente já viu. E aí, vamos olhar para o que é velocidade. Velocidade, então, é a capacidade de executar movimentos cíclicos e acíclicos na mais alta velocidade individual possível. Capacidade de atingir maior rapidez de reação de movimento. O segundo ali é a ideia da velocidade de reação. Uma coisa vai acontecer e eu vai pegar o copo na pia, ele escorrega e antes de cair no chão, tu segura esse copo, não cai, não quebra. Reagir a algo que aconteceu. Velocidade de reação. Velocidade cíclica. Exercícios cíclicos. Corrida, bike, natação, pedalada, remo. São movimentos cíclicos. Frequência de remadas, frequência de pedaladas, frequência de passadas. Envolvem velocidade cíclica. Velocidade acíclica. Por exemplo, quando um arremessador de peso vai arremessar o peso, a velocidade com que ele acelera daqui até o final do movimento é a velocidade acíclica. Não tem um ciclo, né? O movimento começa aqui, termina aqui, acabou. O peso foi embora, não tenho mais o peso comigo. Então, a velocidade com que o segmento se desloca está relacionada à velocidade acíclica. Essa velocidade acíclica, ela é treinada junto com a valência força. Essa é a rapidez, a velocidade que a gente viu lá no primeiro conceito de força. É acíclica, não é a velocidade cíclica. Certo? A velocidade cíclica a gente treina junto com os treinos de uma lógica cardiorrespiratória. Tá? Treinamento anaeróbio alático. Muito intenso, muito curto. Usa só creatinofosfato, vai para o banco, descansa, vai lá de novo. Muita frequência de passada, certo? A velocidade cíclica. Aqui a gente fala da cíclica. Indo já para os últimos espaços, que eu acho que vai dar, tenho 15. Bem certinho. Não pode faltar, para prescrever um treino, o olhar para a frequência. Quantas vezes na semana o meu aluno vai treinar? Isso é decisivo, porque é dentro dos dias da semana que eu vou distribuir as valências físicas que eu quero. Dentro dos dias da semana que eu vou dividir o corpo dele em partes para fazer tudo que eu quero treinar. Se eu quero ter flexibilidade e potência sendo treinados, e ele tem um dia para fazer treino físico, como é que eu faço? Vou ter que escolher aquilo que é mais importante, porque vai concorrer. Se eu botar um antes do outro, concorre. Se eu botar um depois do outro, dificulta a recuperação. O que eu faço? Treinar uma vez por semana, melhor, treinar uma vez a cada 15 dias não é lógico, não vai trazer melhora. Então eu vou ter que articular dentro do meu treino. Tem algumas outras estratégias que a gente pode usar, trazendo para dentro do treino técnico da dança, os movimentos de flexibilidade, talvez.
e deixando o treino físico para a coisa da potência. Ou vou fazer um treino técnico com mais trabalho de potência, com muitos saltos no treino técnico hoje. Estou treinando potência junto. E aí eu vou fazer uma sessão específica de flexibilidade, fora da parte técnica. Então a gente escolhe também, juntando o momento técnico do treino ou da aula, com o momento físico que eu estou reservado para não deixar as coisas concorrerem. Tá? Tem algumas opções, mas a frequência é decisiva. Certo? Frequência é decisiva. Um outro ponto importante é a escolha dos exercícios. De acordo com o objetivo que o aluno tem, se eu vou escolher exercício multiarticular, se eu vou escolher monoarticular, se eu vou escolher um equipamento ao invés de um peso livre, isso muda a resposta. Equipamento me controla a execução do movimento. Se eu quero fazer um desenvolvimento numa máquina, eu não tenho em nenhum momento tendência de rotação externa e interna no meu ombro. Não tem, está estabilizado. O que os meus rotadores internos e externos vão fazer enquanto eu desenvolvo? Se eles também têm essa função, eles vão ajudar a desenvolver. Só que aí hoje eu estou na rua, estou em casa e eu tenho que pegar um peso e botar lá em cima do armário. E eu só treinei na máquina. Agora eu preciso dos meus rotadores internos e externos estabilizando esse movimento e não fazendo força para cima. Aí eu lesionei botando um peso bem mais leve do que o que eu treino lá na máquina, no armário em cima. Por quê? Porque eu treinei condicionado por uma máquina e a minha vida não está condicionada por máquinas. A minha vida é livre, a minha vida é solta. Então, se eu quero um resultado para a atividade de vida diária, eu não posso encaixotar o cara numa máquina, eu tenho que tirar ele da máquina. Certo? A única opção de treino, o único objetivo de treino que me induz o uso de exercícios uniarticulares, que são os monoarticulares que aparecem ali, são os treinos de hipertrofia. Todos os outros objetivos de treino, eles indicam que eu devo priorizar sempre os exercícios multiarticulares, porque a minha vida é multiarticular. Ela não é isolada. A minha vida não é... A não ser que eu tenha um aluno que trabalhe com mobilidade fina e eu preciso treinar um movimento específico. Senão, a vida ela é mais ampla do que isso. Então, optar sempre por exercícios multiarticulares, desde que o meu objetivo central não seja hipertrofia. O pessoal que treina fisiculturismo precisa de exercícios isolados para ter os efeitos que eles querem ter nos seus exercícios. A ordem dos exercícios. Decisivo para a adaptação que eu quero. Acabou de acabar a bateria. Acabou a aula. Não. A escolha dos exercícios é primordial, gente. E a gente falava aqui, quando a gente falava de quem vem antes. Vem um exercício de potência e depois um de flexibilidade. Porque senão a flexibilidade atrapalha a de potência. Então, quando eu vou elencar os exercícios que eu vou fazer na sessão de treino, eu preciso saber o que eu vou treinar naquele dia. Se eu vou treinar hoje, por exemplo, exercícios de potência, exercícios de velocidade e exercícios de força máxima. Quem vem primeiro? Quem vem primeiro? Pode ajudar. Enquanto eu ligo o computador. O que cansa mais? Tá por aí a tua resposta, mas por quê? O que cansa mais? O que gera mais desgaste físico? 3 séries de 12 repetições com 70% da carga num treino de força. Supino, 3 séries de 12. Treino de potência, 3 séries de... E aí, esse treino de 3 séries de 12, o treino de resistência, estou treinando ali com 80% da minha carga máxima, da minha intensidade máxima de treino. Um treino de potência, 3 séries, mesmo exercício, só que agora não vai ser no supino, vai ser apoio. Apoio com palma, quem consegue fazer? 3 séries de 5 repetições
com 60% de sobrecarga. Potência a gente não trabalha perto do 100%, a gente trabalha longe do 100%. Velocidade, vou botar o meu aluno sentado, no mesmo sentido do movimento. Eu quero que ele arremesse uma bola de 1 kg o mais longe possível. Peguei exercícios bem simples. Arremessar essa bola o mais longe possível. Essa bola tem menos de 30% da força máxima que ele tem para esse movimento. Nessa lógica de ordem, de organização da ordem dos exercícios, quem vem primeiro? Qual dos estímulos me traz mais desgaste desses três? O de força, o de potência ou o de velocidade? Estou louco para chutar, mas não estão ficando com vergonha de chutar. Acho que força. O de força gera mais desgaste, gente. O de força vai trazer um desgaste neural gigantesco. O de força vai trazer um desgaste fisiológico. Eu vou gastar estoque de glicogênio nesse treino de força. E aí depois que eu gastei os estoques de glicogênio no meu treino de força, tu quer que eu jogue longe alguma coisa? Tu quer que eu seja rápido para alguma coisa? Não vai acontecer. A ordem está errada. Se eu tenho essas três valências sendo trabalhadas no mesmo dia, elas podem combinar. Eu começo fazendo os de velocidade. Porque é pouquinho peso e muita velocidade. É só condução neuronal. É só estímulo-resposta. Estímulo-resposta. Termina esse treino, eu estou pronto ainda. Porque ele é um treino que não gera desgaste fisiológico. Aí eu vou para o de potência, que também envolve aceleração. Eu tenho que agir o mais rápido que eu posso com aquela carga. Aí eu vou para o treino de potência. Aumentei um pouquinho a carga, mudei o exercício, pá. O treino de força que a gente colocou, não importa se eu vou fazer ele com 5 quilos, com 10 quilos ou com 20 quilos. O que importa é que eu chegue na última repetição com o desgaste que eu quero, que é 80% da minha capacidade máxima. O quilo que eu usei, não importa, meu músculo não sabe contar quilo, meu músculo entende desgaste. O quanto foi difícil para ele hoje. Não se importa se foi difícil com 50 ou com 10 quilos. Então, para a força, é isso que importa, é o quanto eu gerei de desgaste. Então a ordem adequada deveria ser os exercícios de potência primeiro, objetivos. Desculpa, os exercícios de velocidade primeiro, depois os de potência e depois os de força. Aí eu tenho uma ordem bem estabelecida que vai fazer com que as coisas combinem e não se atrapalhem. Certo? Outro ponto importante, número de séries. Tem gente que faz 250 séries no mesmo treino e não se preocupa em saber se aquele exercício que eu estou executando trabalha outro músculo além daquele que dizem que é o alvo. Supino é para quê? Supino é para quê? Pode ser para peitoral. Tá bem, mas o meu deltoide anterior faz um trabalho enorme quando eu faço um supino. E o meu tríceps faz um trabalho cavalar. Aí agora eu vou para um treino de ombro, no mesmo dia. Tá bem, o peito não trabalha, mas meu ombro trabalhou de novo. E o meu tríceps trabalhou de novo, porque eu botei exercício multiarticular. E aí o cara ainda termina o treino dele com um treino isolado de tríceps. Caramba, coitado do tríceps, de novo o tríceps. Ele treinou nos 3 grupos de exercícios que eu coloquei. Então eu tenho que olhar para isso, eu tenho que ir lá para cinésio, ver quem é que trabalha em cada movimento, para organizar as coisas de forma articulada, para dar o trabalho correto para cada um. E aí, o que eu tenho que cuidar principalmente é mais de 20 séries numa sessão para o mesmo grupo muscular, possibilidade de overtraining, overreaching, se continuar overtraining. Mais de 40 séries num treino é coisa de maluco. E os caras fazem. Os caras fazem. Overreaching, overtraining logo ali. Se não tiver alguém que diga, meu, calma, respira. Tu não precisa de tudo isso para ter resultado. Não precisa. Vamos treinar mais certinho, com descanso e alimentação, que o resultado vai ser melhor. Certo? Eu não posso esquecer de olhar para o intervalo entre as séries. Se eu não olho para o intervalo entre as séries, dá tudo errado. Quando eu estou treinando potência, força, com velocidade, com séries inferiores a 5 repetições, o intervalo que eu tenho que dar é de 5 minutos. E os caras acavalam série em cima de série para dar volume de trabalho dentro da mesma sessão.
Cara, isso é coisa de treino para hipertrofia. E olha, hoje em dia, nem para hipertrofia isso serve mais. Porque já tem um monte de estudo, um monte de paper mostrando que intervalos maiores trazem maior resultado para hipertrofia também. Então, essa ideia aqui, ela se encaixa bem. Se eu tenho mais repetições, eu posso ter de 1 a 2 minutos de intervalo. 1 minuto, se eu vou ter muitas, 15, 20 repetições, eu posso ter um tempo um pouquinho menor. Séries intermediárias, 2 a 3. Séries curtas, 3, 5 minutos. E se eu quero dar 7, dá 7. Porque o cara tem que estar descansado para executar a próxima série. Porque treinos com pouca repetição são treinos para treinar estímulo nervoso, não para treinar fibra. Estímulo, eu sou mais potente, quanto mais rápido meu estímulo sai daqui, passa por aqui e chega no músculo que eu quero. É isso que eu estou treinando com treinos mais curtos. Não estou treinando base fisiológica, não estou treinando creatina fosfato, não estou treinando glicogênio, não estou treinando para melhorar isso. Estou treinando para melhorar força, para melhorar potência, para melhorar velocidade. Se a gente falar de melhorar resistência, aí sim. Aí tem base fisiológica, aí tem rota energética, aí é um olhar diferente. E aí tem mais repetições nesse treino. Aí eu tenho que gastar glicogênio. Aí eu tenho que diminuir estoque para supercompensar estoque. Ok? E indo para o fim, 2 slides só, 3. Velocidade da repetição é tudo. Se eu quero treinar potência e eu não imprimo velocidade, acabou potência. Se eu quero treinar velocidade, vamos treinar velocidade, mas tu faz bem devagarinho. Como é que eu estou treinando velocidade? Não dá? Então, se a velocidade, é rápido. Se a potência, é rápido. Se a força máxima e a hipertrofia, aí eu posso controlar a velocidade. E uma velocidade média de execução está entre 3 e 5 segundos por repetição do exercício. Certo? Tem que olhar para isso. Tem que estar articulado ao objetivo de treino que eu estou propondo. Certo? E por fim, por último, mas não é porque é menos importante, vai a quantidade de carga que eu vou colocar. Certo? Se eu vou trabalhar com mais carga na proporção da minha força máxima, eu vou fazer um número menor de repetições. Se eu for trabalhar com uma carga média, eu vou fazer um número médio de repetições. Se eu vou trabalhar com carga pequena, eu vou fazer um número mais. As tabelas de relação de carga com percentual do esforço, 1 RM 100%, 2 RM 95%, 4 RM 90%, 6 RM 85%, e ela é bem cartesiana assim. Se eu colocar 95% da minha carga máxima na barra, para fazer 2 vezes, eu estou treinando 100%. Não estou treinando 95%. Porque eu vou fazer 2 morrendo. Se eu morrer, é 100%. Sempre que eu chego na falha mecânica no exercício, eu treinei a 100%. Para treinar força pura, para treinar velocidade, para treinar potência, eu não posso treinar 100%. Força até posso de vez em quando. Potência, acabou meu tempo. Potência eu não posso. Velocidade eu não posso. Eu tenho que treinar longe do 100%. Então eu tenho que treinar de forma submáxima. E aí a literatura é legal porque ela nos traz alguns segredinhos para isso, certo? Força máxima para desenvolver, se eu trabalhar a 70% da minha entrega total no treino, eu vou estar melhorando a força máxima. Se eu trabalhar a 100%, eu também vou estar. Resistência muscular, eu tenho que trabalhar de 80% para cima, ou seja, sempre muito mais perto da falha muscular para ter um resultado significativo em resistência. Hipertrofia, eu tenho que treinar de 70 para cima, mas muito mais perto do 100% do que perto do 70%. Mas olha que legal, potência está aqui. Potência eu treino nunca perto de 100% do meu esforço máximo. Para treinar potência tem que sobrar. Potência é variável de controle neuronal, de fundo de estímulo, de condução. Ela precisa estar longe. Eu posso treinar com mais carga? Posso, por volta de 70%, 80%. Mas vou descer por volta de 30%. Tudo que eu baixar de 30% já não tem carga suficiente para melhorar a potência. Tem carga para melhorar esse cara aqui, ó, a velocidade. Que também vai por tabela melhorar minha potência. Mas o foco já vai ficar na velocidade. Se eu quero melhorar a velocidade, tira a carga, tira a carga, tira a carga e imprime.
Uma arremessa, para fechar, exemplo final, um arremessador de peso masculino empurra um peso de 7 kg, 125 gramas, quando ele está fazendo o movimento do braço dele. Ele só pode deslocar o braço do pescoço quando ele está de frente para o setor de arremesso, de queda. Aí aqui ele começa a movimentar o braço para cá. 7 quilos. Quantos por cento vocês acham que é da força máxima daqueles caras que são desse tamanho? É mais de 30%? Não. Então, o arremesso de peso é uma modalidade de velocidade acíclica de movimento. A gente classifica ele lá dentro dos exercícios de potência. Mas é velocidade de braço, porque a carga é muito pequena. Se eu não treinar velocidade com esse cara também, eu não estou tirando o máximo dele. Eu tenho que treinar específico velocidade. Velocidade nesse movimento que ele quer fazer. Quanto mais rápido o braço sair daqui e chegar lá, melhor vai ser o arremesso dele. Então, especificidade de novo, princípio de treinamento. Tudo fecha nos princípios do treinamento que a gente começou lá no primeiro slide de hoje. Certo? E eu acho que esse era o último. Tentei em 1h30 fazer um apanhado geral assim, de tudo que a gente costuma olhar para prescrever um treino. Se eu não olhar para tudo isso, o resultado final pode não ser bom. Era só 1h30, né? A gente tem uma disciplina de 6 créditos para olhar só para a força e mais 4 créditos para olhar para a base, para olhar para a periodização, para olhar para as coisas básicas. Tá? Semana que vem o Luiz vem para tentar, a partir disso aqui, ele vai pegar esses últimos slides aqui com vocês e vai, em cima do estudo de caso que ele vai para trazer, tentar fazer uma aplicaçãozinha disso, para a gente ver se a gente consegue colocar em prática esse olhar da prescrição, que pode, de alguma forma, em algum momento, servir para vocês prescreverem a própria protocolo de recuperação do aluno de vocês, olhando para alguns conceitos diferentes. As pessoas que normalmente criam coisas novas nas suas áreas profissionais, elas juntam coisas de outras áreas para dar um corpo diferente para aquilo que está se fazendo. Quem sabe daqui a pouquinho vocês vão estar andando criando um protocolo inovador para algum tipo de reabilitação. É por aí que a gente começa. Certo? Obrigado. Acho que é isso. Vamos só bater uma foto que daí a gente já finaliza.